Hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da Cúpula do Clima, a cúpula que discute, dentre outras questões, como a gente vai conseguir, na verdade não como, tá? Mas metas para redução das emissões de gás carbônico para a atmosfera, que dentre os gases emitidos é o principal vilão do chamado aquecimento global. Será que ele mandou bem? Será que ele realmente foi fidedigno nas coisas que o Brasil está fazendo para a preservação ambiental? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, cursinho completo de geografia, atualidades para você vestibulando, para você concurseiro, link aqui na descrição, ó, e cupom exclusivo de desconto, você não vai se arrepender. Tamo junto, ó lá, hein? Bom, galera, vamos lá. Obviamente eu vou dar aqui emitir algumas opiniões, vou passar fatos e emitir também opiniões, e aí, claro que existem muitas pessoas que podem não concordar com as opiniões. Deixa aí na aba dos comentários, não tem nenhum problema, a gente vai discutir, a gente vai comentar, vou dar coraçãozinho, vou responder vocês. Mas, claro, tudo com aquela devida educação. Não sou um comunista, socialista, etc. E também não sou um fascista. Calma, acalme o seu coração. Vamos lá, primeira coisa, ó. Quando a gente fala do discurso do Bolsonaro, professor, você gostou do discurso do Bolsonaro? Gostei. O discurso foi legal, cara, de verdade. Colocou metas interessantes, falou de coisas que realmente são fatos, né? O Brasil, por exemplo, tem cerca de 80% de preservação da floresta amazônica, o Brasil tem uma matriz de energia renovável, o Brasil é um dos países que historicamente menos polui a atmosfera, ele expôs esses dados. E, aliás, falou que o Brasil está se comprometendo até 2035 a acabar com as queimadas ilegais, com os incêndios ilegais, e até 2050 ficar no saldo 0 a 0 ali das emissões de gás carbônico para a atmosfera. Pô, foi um discurso realmente interessante. Tendo essa questão também do discurso interessante que foi, vou fazer mais alguma consideração antes da gente ir para as críticas aqui, porque o discurso foi bom mesmo, é que a gente tem que ter a noção que essas grandes conferências climáticas, desde a Rio92, da Conferência de Estocolmo, elas são uma grande hipocrisia, essa é a verdade, tá? Quando a gente começa a pesar questão ambiental e questão econômica, a questão econômica sempre acaba falando mais alto. Ah, então vou criar um imposto verde para a gente investir, sei lá, em unidades de conservação. População não vai gostar, vai cair a popularidade, acaba cancelando o que vai ser feito. Ah, vamos reduzir as emissões de gás carbônico. Vixe, mas meu concorrente ali não está reduzindo. Então ele está crescendo mais do que eu, vou parar de reduzir as emissões também, percebe? Então a questão econômica sempre acaba falando mais alto. E outra coisa, o Brasil não dá bons exemplos, aliás, dá péssimos exemplos. Mas a gente tem que ter a noção também que a União Europeia, falar que ela realmente está preocupada com a questão ambiental brasileira, que está preocupada com as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, cara, é papinho furado para conseguir vantagens comerciais, tá? A gente tem que saber que o mundo é uma baita hipocrisia, tá? Partindo desse princípio que o discurso, ele foi um discurso interessante e que existe uma hipocrisia sim dos países desenvolvidos, que historicamente tem uma responsabilidade bastante interessante, vamos aos fatos. O discurso foi bom, mas ele não condiz com a prática do Brasil. Essa é a grande verdade, tá? O Bolsonaro, ele colocou o Brasil como uma vanguarda nas discussões climáticas. E realmente o Brasil já foi. O Brasil sediou a Rio92, o Brasil é um país considerado um país megadiverso, então já teve ali a sua importância histórica bastante significativa. Nessa reunião, por exemplo, o Brasil não foi nenhum dos primeiros países a falar. E eu sei que ele tinha uma outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é simbólico, galera. O Biden não estava nem na sala de reuniões quando o Bolsonaro falou. O Bolsonaro não foi nem um dos primeiros e o Biden não estava nem na sala de reunião, nem escutou o que o Bolsonaro estava falando. Tá mais interessante o que o Putin tinha falado, o que o Macron ia falar, o que o Xi Jinping ia falar, muito mais do que o Brasil, que deveria ser uma referência nesse sentido. Perdeu esse posto. Ele colocou também, o Brasil colocou algumas mentirinhas ali, né? Falou mentirinhas não, mentironas, tá? Falou, por exemplo, que o governo brasileiro, o governo brasileiro, ele só historicamente contribuiu com cerca de 1% das emissões de gás carbônico para a atmosfera. Beleza, isso é verdade. Mas isso em nada tem a ver com as políticas brasileiras que estão sendo feitas no momento. O Brasil, por exemplo, nos últimos anos, ele aumentou bastante as suas emissões de gás carbônico para a atmosfera e pior, não é nem pela questão de produção de energia, realmente a gente está se desenvolvendo cada vez mais, é por conta dos incêndios, é por conta das queimadas. A gente colabora aí, mais ou menos, né? Metade de tudo que o Brasil polui a atmosfera é por conta de incêndios florestais, é por conta dessas queimadas. E isso sim é um grande problema, percebe? Dentre outros pontos, ele colocou que a nossa matriz energética é uma matriz limpa. E realmente, né, a gente utiliza bastante etanol, a gente utiliza muito hidrelétrica, biomassa, né, que são fontes aí, que não é que nem o combustível fóssil, que é um gás carbônico, é um carbono que está enterrado no solo e você joga ele para a atmosfera. Isso realmente é verdade. Mas qual que é a participação que o governo Bolsonaro tem nisso?
A gente tem, galera, um histórico que o Brasil é um país cheio de planaltos e cheio de rios caudalosos. Então a gente tem uma matriz de energia elétrica que predominam hidrelétricas. Beleza. A gente tem, por exemplo, muito etanol sendo utilizado. Isso desde o plano pro álcool. Desde que teve a crise do petróleo, o governo federal incentivou a utilização de álcool em detrimento da gasolina. Qual que é a parte positiva do governo Bolsonaro nisso? Ele falou características do território brasileiro. O que o Brasil poderia estar fazendo para combater o avanço seria, por exemplo, ele falou que ele está investindo cada vez mais em órgãos de fiscalização. É mesmo? Vamos perguntar para o ICMBio se realmente isso acontece? Vamos perguntar para o IBAMA se isso acontece? A gente teve nos últimos anos um desmatamento recorde da Amazônia e um desmatamento recorde do Pantanal. Inclusive o mês de março, esse mês de março, é o desmatamento recorde por mês dos últimos 10, 20 anos. Ou seja, está aumentando o ritmo de desmatamento. Ano passado, por conta de um incêndio criminoso, a gente teve a devastação de praticamente 1/5 da área do Pantanal. E isso ao mesmo tempo em que 2019 foi o ano que a gente o menor número de multas da história do Brasil. Por quê? Porque não está queimando? Ou será que os órgãos foram desmobilizados? A gente fala, por exemplo, que ele está preservando os órgãos ambientais, e o INPE, o Ricardo Galvão, cara, cientista de renome, físico de renome, o cara quando divulgou os dados de desmatamento do Brasil, ele foi massacrado pelo governo Bolsonaro e exonerado, porque deveria passar pelo filtro do presidente da República antes de ser divulgado. Pô, que é o quê? Que o presidente decida o que pode ser divulgado e o que não pode? Isso realmente é proteger os órgãos ambientais? Será que é realmente isso que o Bolsonaro quer? Ou seja, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, são todos órgãos que estão passando por um esfacelamento. O governo Biden, inclusive, convocou lideranças indígenas brasileiras para discutir se realmente as coisas que o Bolsonaro está falando é verdade. E galera, de verdade, não é, tá? Então, de novo, o discurso dele foi muito bom. Foi um discurso realmente, olha, nós estamos preocupados, a gente vai reduzir, etc. E, pô, realmente, espero que ele consiga atingir essas metas. De verdade, pelo histórico, não tô falando nem dele, tá? Histórico de presidentes aí ao longo da história. Você coloca uma meta para 2035, nem vai ser ele em 2035, 2050, nem vai ser ele em 2050. Pô, você não conseguiu chegar na meta? Ah, é culpa do governante que veio depois. Colocar a meta é fácil, percebe? Agora, eu consegui atingir essa meta, e não é o Brasil que faz isso. Todos os países fazem. No protocolo de Kyoto foi exatamente a mesma coisa. O Acordo de Paris também está sendo exatamente a mesma coisa. Os países sempre colocam em primeiro lugar a questão econômica em detrimento da questão ambiental. Ou seja, em suma, foi um discurso interessante? Foi, mas ele não é fidedigno na realidade. Ele não condiz com a realidade. O Brasil, sim, está aumentando o seu desmatamento, sim, está aumentando o número de incêndios, a gente está tendo prejuízo para as comunidades locais. Povos quilombolas tiveram o menor número de demarcação de terras, apoio do governo federal. A gente está tendo, por exemplo, cara, recentemente o Ricardo Salles, ele condenou o representante da Polícia Federal por ter feito apreensão de madeira de madeireiras ilegais. Pô, que é isso? A gente teve, por exemplo, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, falando que ia passar boiada durante uma reunião ministerial porque ninguém estava preocupado. Então vamos criar leis de flexibilização ambiental enquanto ninguém está se importando com o meio ambiente por conta da pandemia. Isso realmente é preservação ambiental? Ou seja, é um discurso que é descolado da realidade. E enquanto os dados do INPE, os dados de satélites, não provarem o que o Bolsonaro está falando, a União Europeia, os Estados Unidos, a China, todo mundo vai passar a se indispor com o mesmo presidente, por exemplo, que antes de ser eleito falou que ia sair do Acordo de Paris. Com o mesmo presidente, por exemplo, que não participou no ano passado da Conferência da ONU sobre o Clima e alegou, começou a fazer denunciações caluniosas aí, falando que a França, sim, que era o grande culpado, a Alemanha que era o grande culpado, que não tinha que ficar culpabilizando o Brasil. Então, sim, ele tá com um discurso mais moderado, mas ele tinha que trazer isso para a realidade, fazer isso na realidade também, não só ter o discurso, e ter feito esse discurso desde lá do começo. Porque agora, de verdade, Bolsonaro, ficou uma tremenda hipocrisia e você já perdeu toda a credibilidade com a questão ambiental internacional. Tudo bem, galera? Deu para entender o que foi essa cúpula do clima? O que representou isso para o Brasil? Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa aí, galera, eu quero saber sua opinião também, claro, de maneira respeitosa, tá? Por favor. E é isso aí. Tamo junto, beijos, abraços e tchau. Até mais.